Bom, iniciando aqui então, sejam muito bem-vindos a esse aulão O Corpo Fala, tá? Hoje a ideia é que a gente fale então para vocês sobre as emoções, primeiramente, para que vocês entendam como funcionam as principais emoções da nossa vida, porque a gente tem um turbilhão de coisas que acontecem dentro da gente, né? E muitas vezes a gente não sabe muito bem dar nome. Só que a emoção ela é diferente do sentimento e compreender essa diferença, na verdade, a emoção ela dá origem a várias outras emoções secundárias que dão a origem àquilo que a gente sente. Mas compreender essa diferença é algo muito importante para quê? Para que a gente possa diferenciar o que é a emoção, porque a emoção ela é muito inteligente, a emoção ela tem muito a ver com aquilo que está se apresentando no nosso campo de energia, no nosso campo de informação naquele momento. Agora, o que a gente sente é de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente. E vocês vão entender um pouco mais profundamente sobre isso. Então, a gente vai passar por essas emoções principais, como que elas atuam, como que elas surgem na nossa vida, como que a gente pode ficar mais desperto em relação a elas e trazendo essa correlação, então, para vocês com a psicossomática, que é realmente o quê? A somatização dessas emoções que a gente não consegue lidar da melhor forma no nosso dia a dia, né? Seja pela correria, fato da gente estar no automático muitas vezes. Como que isso afeta o nosso físico? Lembrando que tudo começa no campo sutil e vai se densificando, né? Então, primeiro a gente recebe aquela energia, passa pelos campos emocional, mental, até se densificar no físico. Quando chega no físico, quando somatiza nesse físico, significa que a gente não lidou da melhor forma com aquela emoção e isso se tornou algo que a gente precisava ver fisicamente. E é isso que a gente vai trazer para vocês, esse olhar da psicossomática, que é essa ciência que olha para o campo emocional correlacionado com o campo físico. Lembrando, gente, aqui que tudo que a gente vai trazer é com base nesses estudos, mas que nada, né, nada substitui também os tratamentos médicos. A ideia é que não é trazer para vocês uma verdade absoluta. Quer dizer, então, se eu sinto dor de cabeça, eu tenho autocrítica demais. Às vezes não é, às vezes é aquela coisa que a dor de cabeça é realmente uma desidratação, entende? Então a gente tem que sempre lembrar que nós somos um todo. Então a gente precisa trazer esse olhar para corpo, mente e espírito. Hoje a gente vai trazer esse olhar para as nossas emoções correlacionadas com o corpo, e esse é o objetivo da aula, só para ficar bem claro para vocês, tá? Eu já falei que a aula vai ter aí uma duração em torno de 1h30, 2 horas no máximo, tá? Para vocês se prepararem. Então, fiquem bem confortáveis, peguem uma aguinha. Para quem tá aí no frio, como a gente aqui do Sul, pega uma mantinha aí, fica bem de boa. Caderno, papel e caneta para anotar também, tá? Porque vai ser uma aula bem rica de conhecimento, vai ter várias coisas para expandir realmente a consciência de vocês. E para quem eu estou falando aqui que não me conhece, eu gostaria de rapidamente, antes de iniciar a aula, me apresentar. Meu nome é Victoria, eu estou terapeuta holística e mentora de autoconhecimento. Eu trabalho hoje nas terapias energéticas de forma individual e em grupo, né? Também eu trabalho junto com a Sara, que está dando essa aula aí com a gente hoje também. A gente trabalha muito em conjunto na questão de grupos de atendimento e também de cursos, né? A gente já ministrou cursos de mediunidade, a gente está com um curso bem bacana também que a gente vai lançar esse ano sobre ativações dos corpos de luz, de geometrias sagradas, né? A gente está sempre fazendo vivências, quem nos acompanha nas redes sabe que a gente está sempre fazendo coisas juntas, né? E o meu propósito, então, realmente, eu acredito muito, eu já passei por vários processos emocionais que já se densificaram no físico, e eu já passei por vários processos onde eu me senti perdida, onde eu senti um vazio existencial, onde eu fiz muitas coisas baseadas naquilo que a gente aprende e vai absorvendo da nossa ancestralidade, da nossa família, da nossa educação, da sociedade. Eu já estive muito perdida e durante a minha caminhada eu pude compreender muitas coisas através do autoconhecimento, através dessa busca, desse caminho espiritual, desse chamado. E hoje o meu propósito é realmente transmitir aquilo que eu vivo para as pessoas, aquilo que eu vivo, aquilo que eu integro, aquilo que eu pratico, porque eu
entendi que o nosso propósito aqui, como ser humano, né, uma alma encarnada, né, como ser humano, é realmente o processo de cura e evolução. A gente não está aqui a passeio e a gente veio aqui para experienciar, para viver uma experiência e para ser feliz no final das contas. Só que a gente acaba se perdendo muitas vezes em várias questões do nosso dia a dia, né? Várias pressões externas, várias pressões internas, e a gente acaba se afastando da nossa essência. E por eu ter muito tempo da minha vida me afastado e isso ter me gerado várias ilusões, vários sofrimentos, e esse caminho tem me ajudado, continua ajudando, porque na verdade a gente estava até conversando hoje, não é um objetivo, é uma jornada, né? O autoconhecimento não é um lugar que tem um objetivo final, é um caminho, né? Sempre me ajudou muito e é esse o meu propósito hoje com as pessoas, transmitir aquilo que eu vivo, estudo, pratico, auxiliando as pessoas através das terapias energéticas, das mentorias, dos cursos, enfim, das redes, a realmente começarem a encontrar o seu lugar no mundo, acessar essa essência, se curar dos seus processos para realmente despertar o que há de melhor dentro delas, né? Então, esse é o meu propósito aqui. E eu sou a Sara Sofia, para quem não me conhece, sou terapeuta, facilitadora da consciência, também dou vários cursos na área do autoconhecimento, das terapias energéticas, Reiki, sistema arcturiano, terapia multidimensional daqui a alguns dias. E assim como a Vicky trouxe, o meu servir é muito parecido com ela, por isso que a gente também está juntas, propósitos muito parecidos, histórias parecidas, e eu nem vou me aumentar muito aqui, e aos poucos vocês vão me conhecendo, para quem não conhece ainda, e eu tô aqui nessa constante busca por autoconhecimento. Ai, peraí que tá. Deixa eu tirar aqui, eu tô ouvindo duplo, e daí eu tô me atrapalhando minhas palavras. Dentro do meu próprio processo de autoconhecimento, eu acabo reverberando isso para as pessoas, então eu me considero uma buscadora da luz, uma trabalhadora da luz, e estou aí, me iluminando aos pouquinhos e buscando iluminar também, dentro das minhas possibilidades, as pessoas que chegarem até meu campo, chegarem até mim. E é isso, hoje espero que vocês consigam expandir bastante a consciência de vocês com a aula que a gente preparou com muito amor, com muito carinho para vocês. E é isso, vamos decolar a nave, vamos começar a aula e sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então, gente. Vocês estão escutando bem? Se estiver dando algum eco, alguma coisa, ou o som não tiver tão bom, nos avisem, tá? Que a gente vê aqui se tem alguma questão. Eu estou ouvindo um pouquinho de eco da Sara, não sei se é só eu. Eu acho que eu vou sair e entrar com o meu, pode ir tocando, eu já entro na sequência. Talvez seja o meu. Então, vamos dar início na aula. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam ver a apresentação. E vamos começar essa aula porque já o tempo corre, o tempo voa, né? Vamos lá. Bom, eu vou iniciando aqui, vou tocando, tá? Enquanto a Sara entra. Então, o tema da nossa aula, como a gente já falou ali, é o corpo fala. Me deem um ok também se vocês estão vendo a tela, estão vendo a apresentação, tá? Voltei. Voltou? Uhum. Então, dando início aqui. Pode começar, então. Beleza. Eu tenho aqui um textinho para a gente iniciar o processo que fala como nascem as doenças, para a gente refletir um pouco. Engole o choro, engole o sapo, cala a boca, cala o peito, mas o corpo fala. E como fala?
Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, falam os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade, fala o nó na garganta atravessado, fala a angústia, fala a ruga na testa, fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações. E coração não é gaveta. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula, não é ponto final. E o corpo? O corpo fala. E o que o teu corpo está querendo te dizer? Então, gente. Com essa mensagem reflexiva, a gente inicia a aula trazendo um pouco a consciência, então, sobre as emoções, né? Para que a gente entenda um pouco desse processo da psicossomatização, é importante que a gente tenha um pouco de consciência sobre como funcionam as emoções. E a maioria dos estudiosos classificou elas como essas 5 principais emoções: o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. E a partir dessas emoções se desdobram outras várias emoções secundárias, tá? Então a gente vai trazer um pouco de consciência sobre essas principais para vocês, rapidamente. Pode passar. A Rose comentou ali que sumiu o áudio. Vocês estão conseguindo ouvir certinho? Estão conseguindo ouvir? Aqui tá tudo ok. Se mais alguém puder. Se mais alguém não está ouvindo, avisa que aí a gente verifica. Tá? Beleza, já reagiram aqui. Eu acho que é o dela. Tenta sair e entrar de novo, Rose, que provavelmente tu consiga resolver essa situação. Então, aqui quanto às emoções. Dentro do medo, vários processos vão se desdobrar, como a ansiedade, que é conhecida por várias pessoas, né? A apreensão, o nervosismo, a preocupação, a consternação, a cautela, a inquietação, o pavor, o susto, o terror, a fobia e o pânico, a vergonha, a culpa e o arrependimento. Todas essas emoções secundárias fazem parte do medo. Uhum. Então é importante nessa tabela que vocês observem, gente. Se vocês quiserem, podem tirar foto também. Quando vocês sentem algum tipo de emoção secundária, que é essas que a gente está falando aqui, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender de onde ela vem, tá? Então a gente conseguindo ter essa clareza de, por exemplo, de onde vem a apreensão, de onde vem o nervosismo, de onde vem a preocupação. Bom, isso está correlacionado com o quê? Com o medo, né? Então, se está correlacionado com o medo, do que eu tenho medo, né? Então, é uma ansiedade, tá? A ansiedade, ela está muito conectada com o medo do futuro, da gente criar cenários mentais. Mas em relação exatamente ao que eu tenho esse medo, né? Porque quando a gente começa a trazer essa consciência e desenrolar esses emaranhados, fica mais claro para que a gente possa tomar ações e práticas na nossa vida que vão trazer uma leveza maior, para a gente não ficar se enredando cada vez mais nisso e se tornar algo físico, né? Então é importante que vocês tenham essa consciência. Ali da tristeza, por exemplo. A tristeza, ela traz emoções secundárias de quê? De sofrimento, de mágoa, de desânimo, de desalento, melancolia, autopiedade, solidão, desamparo, desespero, depressão, culpa, mágoa, vergonha, remorso, arrependimento, humilhação. Então vocês vão ver que, por exemplo, ali a vergonha, remorso, culpa, arrependimento, humilhação, são emoções que elas são secundárias, né? A vergonha é uma emoção secundária, só que elas partem de todas as emoções. Essa é a única diferença, tá? Que vocês têm que perceber, porque a vergonha ela pode vir de várias emoções primárias, né? Que ela pode vir do medo, da tristeza, enfim. E é uma emoção que a gente tem que observar um pouco mais, tá?
E a raiz de uma pessoa pode não ser a raiz de outra, e é aí que entra o autoconhecimento para a gente tentar compreender o que está acontecendo no mundo interno, porque ninguém vai ter a totalidade daquilo que está acontecendo dentro de nós, como nós mesmos. Nenhum terapeuta vai conseguir ter essa visão melhor do que vocês mesmos. Por isso que é importante a gente fazer esse processo investigativo, meditativo, De trazendo para a consciência. autoconhecimento, né? Exatamente, essas tabelinhas são bem bacanas, então realmente podem tirar foto para vocês irem e aos poucos, o que eu estou sentindo aqui? Eu não estou entendendo, deixa eu olhar aqui para ver se eu consigo localizar qual que é a raiz. Porque a exemplo da alegria, tem muita gente que acredita que a alegria é só coisa boa, mas ela em excesso, em agravamento, provoca euforia, ansiedade, estresse, confusão, nervosismo. Então, todas as emoções são importantes, né? Mas elas não são boas nem ruins, depende do quanto que a gente dá valor para elas dentro da nossa vida. Que daí a gente pode acabar polarizando e entrando nesses processos de distorção, nesses processos de sofrimento e tudo mais. Então a gente tem a raiva, né? Muita gente tem aí raiva na vida, né? A raiva ela tá presente, todas as emoções estão presentes em todas as pessoas, né? Isso daí não é algo especial de um ou de outro. A gente tem todas as emoções, né? Só que a raiva é uma emoção que eu percebo, pelo menos nos meus atendimentos das pessoas que têm chegado para mim, que é uma emoção muito latente nas pessoas, né? As pessoas estão com muita raiva das coisas, elas estão com muita dificuldade de lidar com a raiva, e a raiva, como vocês podem ver aqui no quadro, é uma das emoções que mais traz emoções secundárias, como ali a irritação, a agitação, frustração, o aborrecimento, né? Ressentimento, o ódio, a fúria, o ciúme, a inveja, a amargura, hostilidade, opressão, mágoa, enfim. Mas ela também traz coisas boas. A gente sempre tem que entender, que a gente vai falar isso mais na frente. A emoção nunca é só uma coisa, né? Nunca é só ruim, nunca é só boa. Por exemplo, a alegria. A alegria vocês podem imaginar, não, mas é bom estar alegre. Mas tudo em excesso, né, traz um desequilíbrio, traz uma distorção na nossa vida. Né? Então a gente precisa estar observando sempre o nosso campo. E sempre tentando entrar, né, nesse caminho do meio para não pender demais para um ou para o outro lado, que sempre vai acabar provocando desequilíbrio e, por consequência, às vezes até em desordem no nosso corpo físico, com essa questão da psicossomatização, que a gente vai falar depois também para vocês. E nós temos também, então, o nojo, que então é o desprezo, o desdém, a apatia, a aversão, a repugnância, a repulsa, também vai entrar a vergonha aí, que às vezes a gente pode estar com nojo da gente mesmo, de alguma coisa que a gente fez, culpa, remorso, humilhação, arrependimento. Então, todas as outras emoções vão estar se desdobrando dessas 5 principais, tá? Exatamente. E aqui tem uma recomendação de filme muito didático, caso vocês ainda não tenham assistido. Vale muito a pena, não só para as crianças, mas nós adultos também assistirmos, porque ele traz justamente como funciona esse processo no nosso cérebro, dessas 5 emoções principais, de como ocorrem as descargas hormonais no nosso corpo, para que cada emoção serve, o quanto que é negativo para o nosso corpo quando a gente pende demais para um lado, ou quando a gente esquece de alguma das emoções, porque todas elas importam no nosso processo. Então fica aí de dever de casa para quem não assistiu, porque vai trazer mais informações ainda para vocês. E é bem divertido mesmo. Muito divertido. Bom, mas afinal, gente, as emoções podem ser ruins? Na verdade, a emoção ela é neutra, ela não tem um juízo de valor, né? Então elas não são nem boas e nem ruins. O significado, que aí entra essa questão do sentimento que eu falei, o significado da emoção, quem dá são vocês mesmos, é vocês que estão experienciando as emoções com base nas crenças,
nas virtudes de vocês, nos valores, né? Como vocês enxergam vocês mesmos e ao redor. E a emoção, gente, ela atua no nosso ser como uma bússola, uma força direcionadora. Então, ela vai dizer assim: ah, isso aqui tá bom, né? Então, quando a gente se sente bem a partir de algum acontecimento externo, né? A gente vai sentir que isso tá legal. Por exemplo, a gente sente uma alegria. A alegria, assim como as outras emoções, elas estão aí para nos sinalizar algo. A alegria diz o quê? Que isso aqui tá legal, né? Isso aqui me anima, isso me traz alegria, isso me traz brilho no olhar. Então, talvez o caminho seja por aqui. Ou então, não. Isso aqui não tá muito legal, isso aqui me gerou raiva, então pode ser que eu tenha sido invadida, isso aqui me gerou medo, então por que me gerou medo? Eu preciso olhar para alguma coisa nesse sentido, é algo que realmente eu preciso ter medo ou é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim, né? Então elas são sinalizadoras, elas não são boas e nem ruins, né? Em geral, elas são influenciadas por esse ambiente externo, né? Mas não só isso, né? Porque assim, de onde vem afinal as emoções? Onde que parte o gatilho para gerar uma emoção, né? Então a emoção, ela é um conjunto de respostas bioquímicas, neurais, que surge quando a gente recebe um estímulo externo em geral. E vocês já vão entender por que em geral, tá? E aqui novamente, diferentemente do sentimento, que é como o indivíduo se sente em relação a uma emoção. Então, é a partir das emoções e dos sentimentos que movimentam essas sinapses neurais e designam a formação das nossas crenças e da nossa visão de mundo, né? Além desse ambiente externo, as emoções podem ser herdadas pelo campo morfogenético familiar, pela observação que a gente tem com os nossos pais, da forma como eles estão agindo, do ambiente que a gente convive, né? Pela vivência, pelos padrões de repetição. E, inclusive, as emoções também são uma continuação. Então, se nessa existência eu percebo que eu tenho muita raiva, ou eu tenho muito medo, ou às vezes a minha vida tá tudo dando certo, mas me vem uma melancolia, uma tristeza, pode ser sim que essa emoção seja uma continuação de outra existência, né, de outra vida, de outra realidade paralela, que a gente está trazendo ainda para essa realidade, porque tem alguma coisa ali que a gente precisa liberar e curar. Fisiologicamente, as emoções elas disparam descargas hormonais no nosso corpo, então trabalham diretamente no nosso sistema endócrino e influenciam o comportamento das nossas células, desencadeando as reações físicas, né? Então, da onde que surgem essas emoções, tá? De alguns pontos. Ambiente externo, ou seja, algo que acontece no meio onde eu estou vivendo que me afeta, e isso vai me gerar uma sensação, uma emoção. Essa emoção, a emoção é passageira. O que fica dentro de mim é o sentimento, que é diferente da emoção. A emoção ela é neutra, o sentimento é conforme eu me identifico com aquela situação, de acordo com as crenças e valores que eu tenho, que são herdadas, que eu crio conforme que eu vivo, e integro e lido com aquilo na minha vida, né? A emoção também pode vir desse campo de ancestralidade, morfogenético, familiar e também a nível de alma. Essas são as origens principais das emoções, né? E aí a gente entra nessa questão. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa colocar em movimento. Etimologicamente, o seu significado compartilha a mesma origem que a palavra motor, aquilo que põe em movimento ou serve para movimentar algo. Portanto, gente, as emoções possuem uma natureza passageira. Por isso que emoção, conforme a Sara leu no início o texto, emoção não é para ficar guardada numa gaveta do coração, não é para ficar ressentindo ali, não é para a gente ficar vivendo o tempo todo. A emoção ela é passageira, é algo que serve para nos colocar em movimento, para trazer essa clareza de que aquilo que eu comentei antes, isso é legal, vamos por aqui, opa, isso aqui não está muito bom, o que eu preciso olhar aqui, o que eu preciso aprender com isso aqui? Porque se a gente ficar aprisionado naquela emoção, a gente gera distorção para a nossa vida, que é a questão de a gente ir para a mente ou para o ego, né? Essa questão de, eu quero sempre ter alegria, e aí eu sinto aquela alegria, e o que a alegria me gera? Uma sensação, os hormônios da felicidade, libera endorfina, serotonina, não sei o quê, né? E aí eu quero sentir sempre aquela alegria.
Só que eu não vou sentir sempre aquela alegria. E quanto mais eu querer buscar isso na minha vida de uma forma ilusória, isso vai me gerar sofrimento. Porque eu preciso entender que toda emoção que passa, ela é passageira. Por quê? Porque ela vai ativar no nosso cérebro áreas para que a gente reaja em relação a ela. Entende? Porque a gente precisa tomar uma ação a partir de que uma emoção surge, sabe? Só que quando a gente não toma essa ação, quando a gente reprime essa emoção, ou então a gente fica ali ressentindo o tempo inteiro, ou a gente guarda ela debaixo do tapete, ou fica revivendo, isso é o que causa as distorções no nosso campo. Exatamente. E a maioria das pessoas, né, foram ensinadas a não sentir, que é errado, né, demonstrar aquilo que está sentindo, que tem que vestir sempre um sorriso no rosto o tempo inteiro, mesmo quando a gente não tá legal, que quando alguém te pergunta, como é que tu tá? Pouquíssimas vezes a gente responde com sinceridade como a gente está se sentindo mesmo, e tudo isso vai criando máscaras, vai criando mecanismos para a gente se desconectar do nosso corpo, do nosso sentir, e isso faz com que a gente reprima essas emoções, porque vai chegar num momento que a gente nem sabe o que está sentindo. A maioria das pessoas chega nos primeiros atendimentos e está totalmente embotada, não sabe dizer o que está sentindo. Eu acho que é tal coisa, eu acho, fica sempre assim no achismo, e às vezes a pessoa acha que tem muita raiva e por trás está uma tristeza profunda e tudo mais. Então são muitos mecanismos de proteção que a gente vai criando para poder se encaixar na sociedade, e isso faz com que a gente se desconecte desse sentir. Só que o nosso sentir também está totalmente conectado com a nossa intuição, com a nossa alma, com o nosso eu superior. Então, quando a gente nega isso, a gente também está negando a evolução do nosso espírito, tá? E também tem muita gente que às vezes a carga tá tão pesada que não consegue lidar com o que está acontecendo, e é como se colocasse numa caixinha para ver depois, colocasse para baixo do tapete. Só que o que acontece? Isso vai virando uma bolinha de neve. A gente não olha para essa emoção aqui agora quando ela se apresentou, quando a vida colocou na nossa cara, ela vai se apresentar com 10% de acréscimo numa próxima situação, e assim vai indo até que a gente decida com a consciência olhar para aquela situação que chegou, porque nada que chega é por acaso, tudo que chega na nossa vida é consequência, é ação e reação. Então a gente plantou isso em algum momento e está colhendo. Então, quanto antes a gente olhar para isso, mais rápido a gente vai resolver essa situação e vai conseguir sair desse desconforto. Ou até, né, essa questão dos 10% que a Sara falou, o que acontece às vezes quando a gente não olha para aquela emoção naquele momento? Vai enchendo o nosso baldinho. Exato. E aí, quando chega a 100%, o que acontece? A gente explode. E aí, quando a gente explode, o que vem depois daquela explosão? A culpa, a vergonha, e cria ciclos viciosos. Acaba criando ciclo vicioso. Tu entra nessa síncope da raiva, daí vem a culpa, aí depois vem a vergonha, daí vem a raiva de novo, e vai, até que tu consiga resolver e saia desse ciclo. E a mesma coisa com pessoas. Se a gente não olha para aquela situação que a pessoa trouxe, vai vir em algum outro momento uma mesma pessoa trazendo essa mesma situação. Então vão mudar os personagens, mas a situação ou a emoção, né, que a gente está falando sobre emoções agora, vai ser a mesma, tá? E a emoção, então, ela está totalmente conectada com o elemento água. E o que é a água? A água é fluidez, a água está em constante movimento, né? E o nosso corpo representa 70% do elemento água. Ali na tela vocês podem verificar, né, as quantidades, a gente trouxe alguns exemplos. E o que acontece quando a gente não deixa essa água se movimentar, essas emoções se movimentarem, quando a gente segura, quando a gente ressente, quando a gente odeia o outro? Tudo isso vira lodo, água parada, água suja, só que dentro de nós. A gente pode não estar enxergando, mas é isso que está acontecendo ali dentro, nas nossas células, nos nossos órgãos, nos nossos corpos densos, nos nossos corpos sutis.
E essas emoções vão ficar ali represadas na memória celular do nosso corpo, tá? É como se fosse um aprisionamento dessa emoção, que se a gente olhasse para ela com consciência e percebesse que ela é algo passageiro, ela logo iria embora e a situação ia seguir com o fluxo da vida. E quando a gente ressente, a gente segura e vai aumentando essa mochila invisível que a gente tem nas costas, cada vez mais essas cargas. E daí fica pesado, né? Exatamente. Agora a gente vai entrar numa parte de entender cada uma dessas 5 emoções principais, como elas atuam no nosso organismo, né? E como isso influencia a nossa psique como um todo, a nossa vida como um todo. Então, para que serve o medo, né? O medo, ele é um instinto natural de proteção. Ele é responsável por disparar descargas hormonais no nosso corpo para que a gente tome uma ação rápida frente a algo que pode nos trazer um perigo iminente à nossa vida, né? Então, sem o medo, a gente teria ações inconsequentes, a gente não teria esse respaldo, assim, né? Por exemplo, estou lá passando numa ponte que tá quase caindo aos pedaços e ela tem, sei lá, 50 metros de altura, e aí se eu não tenho o medo, provavelmente eu não vou ter muito cuidado, muita cautela para passar por aquele lugar, né? Então o medo ele faz com que a gente tenha mais esse cuidado, a gente pense em formas de reagir para que a gente possa trazer essa proteção para a nossa vida. E ele é uma reação involuntária e natural, porque ela está conectada, a gente simplesmente passa por uma situação, o nosso corpo, que é um veículo muito inteligente, ele aciona esse medo para que a gente possa reagir, para a gente possa ativar esse instinto de sobrevivência na nossa vida. É muito interessante para quem já viu, para quem ainda não viu, recomendo. Tem uma série que é Lock Key, o nome, que fala de umas chaves lá mágicas. E aí tem um momento que tem uma chave que tu entra dentro da tua cabeça. E aí, lá dentro da tua cabeça tem as tuas memórias e todos os teus sentimentos e emoções. E aí, numa dessas, uma das personagens, ela entrou dentro da cabeça dela e ela resolveu que ela ia tirar o medo da cabeça dela, porque ela tinha muito medo de várias coisas na vida e o medo estava paralisando. E ela foi lá, entrou, tirou o medo de dentro da cabeça dela. E aí ela se tornou totalmente inconsequente. Então ela já não media as palavras, ela fazia coisas que colocavam a vida dela em risco. Mas era tão engraçado, porque mesmo quando a gente entra nesse processo de achar que a gente pode tudo, né, que nada tem consequência para nossa vida, sempre tem a consciência ali trazendo o discernimento. Então era muito engraçado que em determinadas situações, por mais que ela tirasse o medo, e aí o medo era um personagem também, era ela mesma, só que de uma forma mais horrorosa, assim. Aí quando ela passava por uma situação que podia estar em risco de vida, chegava aquele medo horroroso e fazia milhões de coisas para proteger ela, entende? Então, o medo, ele não é algo ruim, não é ruim ter medo. Só que ele tem uma função na nossa vida, que é realmente nos proteger, né? Exatamente. Travou? Não, eu achei que tu ia falar essa parte, mas eu falo, não tem problema. E aí a gente colocou alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, imagina se tu tá numa selva e aí aparece um urso gigante. O medo é realmente aquele que vai trazer essa ação rápida para fazer com que tu saia correndo daquele lugar, né? Para fazer com que tu te proteja, né? Ele vai trazer essa questão, por exemplo, a gente botou ali o exemplo também de um assalto, né? Então, o medo é realmente isso que vai te trazer esse alerta para que tu possa reagir de alguma forma para salvar a tua vida, né? Exatamente. E quando que esse medo se torna algo ruim na nossa vida, né? Quando ele se torna disfuncional. Quando esse medo se apresenta na nossa vida em situações em que não existe um perigo real da nossa vida, né? Que é o medo do julgamento, o medo do novo, o medo do sucesso, o medo do fracasso, o medo de errar, o medo da rejeição, o medo do abandono. Só que para o nosso corpo, ele não consegue
consegue separar o que é um medo irreal de um medo real. Ele vai passar por todas essas descargas hormonais, por todos esses processos, como se ele tivesse num risco de vida iminente. E isso para o nosso corpo é muito desgastante. E se vocês sentirem de compartilhar ou façam essa reflexão com vocês mesmos, eu acredito que todos vocês já tiveram em algum momento da vida de vocês, ou talvez até estejam passando por esse processo desses medos irreais nesse momento. Eu já passei por vários deles, principalmente o medo do julgamento. Eu morria de medo de estar diante de uma câmera, ainda mais falando sobre autoconhecimento e energias, e até que eu consegui liberar esse medo, porque ele não era um medo real. Então a gente tem que trabalhar esses medos, porque eles estão, de certa forma, nos limitando a nossa existência. E sempre dizem, né, que atrás de um grande medo, desses medos irreais que estão aí na tela, que não são medos relacionados à vida e morte, muito provavelmente existe uma grande oportunidade de crescimento para o espírito. Só que o ego e a mente, eles não querem fazer esse movimento de sair da zona de conforto. Eles querem que tu fique ali, olhando Netflix, na inércia, na preguiça, fazendo todo dia a mesma coisa, sem se colocar na prova, né? Sem criar formas diferentes de viver e de se estimular, de crescer. Só que é isso que a gente tem que quebrar, porque a nossa alma, ela pede pelo novo, ela pede por novidade. O nosso ser foi todo preparado. Vejam como é perfeito o mecanismo do medo para preservar a espécie, para preservar a tua vida. Só que esse tipo de medo que está aqui na tela, criado pela mente, pelo ego, ele limita totalmente a nossa experiência. Exatamente. E ele pode até acabar virando uma fobia, como a síndrome do pânico, por exemplo. Tem tanta gente que tem. A gente está até no Setembro Amarelo agora, né? Falando sobre E o emoções, que né? É bem sincrônico. Exato. E o que tem por trás desses medos irreais que estão aqui na tela? Crenças limitantes que precisam ser quebradas, né? E não vai ser simples, não vai ser gostoso quebrar esse medo, mas é possível quebrar, senão eu não estaria nem aqui falando para vocês. E também traumas, né? Às vezes traumas da nossa criança que foi julgada quando falou alguma coisa para o coleguinha ou ali para a prof na hora de ir lá no quadro negro, até mesmo de outras existências. E daí o assunto é bem mais complexo, mas tudo isso pode ser liberado. Então, nesse sentido, depende muito de vocês, né? Se vocês de fato querem materializar o sonho de vocês, fazer coisas que o coração de vocês está ali pedindo, mas esse medo tá travando a vida de vocês, então tem que ter um querer muito forte para sair disso. Mas eu e vários clientes, a Vicky, né, somos prova de que é possível quebrar esses medos. Vários medos, e não quer dizer que não surjam outras camadas, né? Exato. Mas a questão é bem essa, a gente não deixar esse medo paralisar da gente viver a experiência. Porque quando o medo ele se torna esse paralisador, esse paralisante, é quando ele realmente nos prejudica, né? Quando a gente precisa, tá na hora da gente olhar para isso, porque é normal a gente ter um friozinho na barriga quando vai fazer alguma coisa. Até hoje, meu Deus, eu tô acostumada a falar no online assim para vocês, mas nossa, se eu vou falar num público ao vivo, eu ainda tenho um frio na barriga, mas assim, é algo que não me impede de fazer, mesmo com esse friozinho na barriga. Então é um medo saudável, entende? O medo que tá dizendo assim, tu tá saindo da tua zona de conforto. Ele só não pode nos paralisar, essa que é a verdade. Vai com medo mesmo, né? A sabedoria Exato. popular. Tá com A medo, tua vai alma com está medo. dizendo que o caminho é ali. Então é algo que precisa ser visto, né? E o que pode acontecer se esse medo ficar aprisionado no teu corpo, se tu não trabalhar essas questões, se ficarem muitas camadas de medo ali nas tuas células?
pode acarretar nessas doenças que a gente está apresentando para vocês, né? Isso são só exemplos, tem muito mais, né? Exatamente, para vocês verem ali, até o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele vem do medo também. Exato, fobia social, né? Ter medo de gente, então tu não conseguir nem sair num show em algum lugar porque tu não consegue estar em contato com pessoas, ansiedade, transtornos afetivos, o estresse pós-traumático. Então, várias questões podem acontecer se a gente não trabalhar as emoções, se a gente não olhar para o nosso sentir, se a gente continuar varrendo essas coisas para baixo do tapete. E até as doenças mais conhecidas, mais corriqueiras, né? As físicas, né? Que aquelas ali Labirintite, são psíquicas, né? exato, labirintite, insônia, indigestão, hemorroida, herpes, está totalmente conectado com o processo emocional. Quem tem sabe que quando mexe o emocional já pipoca herpes por tudo. Laringite, meningite, problemas oculares, Parkinson, úlceras, tudo isso pode ter como raiz emocional o medo. Beleza, e aí então a raiva, né? Como que funcionam os mecanismos da raiva? A raiva atua como uma sinalizadora, né? Quando a gente tem algum limite que foi invadido ou algum valor nosso que foi ferido, né? Ela mostra alguma ação que a gente precisa tomar, que é, seja estabelecer um limite, seja expressar os nossos pontos, né? E ela sinaliza, ela pode sinalizar também uma invasão nos nossos corpos, como a gente colocou ali, vírus, vampiros energéticos, ataques psíquicos, obsessores, né? Então a raiva é bem isso. A raiva a gente sempre tem que observar que quando a gente se sente com raiva, alguma invasão aconteceu. Seja a gente sentiu o nosso espaço está sendo invadido, seja alguém falou algo que feriu algum valor nosso. E nesse ponto é muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento, para a gente ter consciência, né? Quando essa emoção chega e para que a gente possa ter uma ação para essa emoção. E as ações, gente, elas não são lineares, né? Tem gente que libera a raiva através do choro, tem gente que libera a raiva através da expressão, tem gente que precisa dar uns gritos, tem gente que precisa socar um travesseiro. Mas de alguma forma a gente precisa liberar a raiva, né? Porque a raiva, na verdade, ela é uma emoção que impulsiona a materialização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, quando ela é uma potência, a raiva, né? Quando ela é canalizada com uma forma da gente trazer potência para a nossa vida, ela nos auxilia muito. Agora, quando a gente fica ali enchendo o nosso baldinho e acumulando essa raiva, isso sim vai trazer essa disfunção para o nosso corpo, né? Então a raiva ela precisa ser canalizada e direcionada, seja através de alguma prática que realmente trabalhe isso, né? E a gente sempre tem que lembrar que a raiva tem a ver com o quê? Com o elemento fogo, com a energia do fogo. Então é aquilo que movimenta, né? Aquilo que traz vazão para as coisas, que transforma, entende? Então ela pode ajudar na prática de exercícios físicos, na conclusão de alguma tarefa, na materialização de sonhos, na expressão da nossa própria verdade e autenticidade. Exatamente. E justamente por ela estar conectada com o elemento fogo, se ela ficar muito acumulada dentro de nós, o que que acontece? Queima. Vocês já perceberam como quando as pessoas estão com muita raiva que os olhos delas ficam vermelhos? Isso é por conta da raiva, desse fogo interno. Então é muito importante que a gente canalize ela da forma mais elevada, porque ela tem um poder muito grande de concretização, né, de materialização ou de destruição, tanto interna quanto externa, porque se tu deixa ela te dominar e por conta dessa questão de acumular, tu acumula, chega um momento que tu não consegue mais segurar, tu vai explodir no trânsito, tu vai brigar com o teu filho, tu vai responder pro chefe, tu vai fazer alguma coisa porque ela vai literalmente ser vomitada de ti, o teu corpo vai colocar isso para fora de alguma forma. E se ele não conseguir, porque tu segura tanto, isso vai virar uma doença. E daí a coisa é mais séria, né, gente? Então é muito importante que a gente olhe para essas emoções antes de qualquer coisa,
né? E essa raiva, ela pode estar conectada com um mecanismo de defesa, ela pode ser ativada por gatilhos mentais, né? Quando a gente entra em contato com traumas que foram vivenciados por nós, por situações parecidas, essa raiva pode vir à tona novamente, porque esse trauma precisa ser liberado e essa raiva precisa ser liberada, né? Então, é meio que um alerta automático do nosso cérebro. Por isso que é muito importante a gente estar na consciência, porque quando a gente está na consciência, a gente não entra nessa reatividade, a gente não se deixa levar por essa emoção, porque a gente não é as nossas emoções, a gente não é os nossos pensamentos, a gente é a consciência que está acima de tudo isso. Só que às vezes a gente está no piloto automático e quando vê, a gente acumula tanta essa raiva que a pessoa que era uma. Eu tenho um caso que aconteceu aqui comigo, quem me conhece pessoalmente sabe, a pessoa santa que na rua levava as sacolas dos vovozinhos, dava bom dia para todo mundo, surtada, literalmente surtada, porque ela acumulou tanta raiva que chegou um momento que ela não conseguiu mais segurar, então às vezes acaba virando até um assassino ou coisa assim por conta de não ter a inteligência emocional, de não conseguir lidar com as emoções. E eu não olho mais noticiários há mais de 10 anos, mas se tu abre ali um noticiário ou qualquer coisa, tu vê as atrocidades que o homem é capaz de fazer. Isso é tudo falta de autoconhecimento. Exatamente. E a raiva, gente, é uma das emoções mais viciantes que tem, porque a raiva, como a gente falou, ela traz esse poder de realização também. Então, como que eu me sinto quando eu tô com raiva? Poderoso. Por quê? Porque quando eu tô com raiva, eu tenho esse poder de botar para fora, de gritar, sabe? Então ela traz esse poder junto com, né, essa agressividade, junto com ela traz essa realização. Então por isso que ela vicia tanto, porque a gente sai daquele lugar de inércia e a gente se coloca em movimento e aquilo gera várias questões no nosso corpo. E aí quando a gente não vê, quando a gente, sem perceber, a gente já está viciado de ter raiva e daí daqui a pouco a gente tem raiva de tudo. E aí entra nesse processo da reclamação, que tudo vira um problema, né? E aí tudo traz essa energia da raiva na gente. E aí a gente fica queimando por dentro, né? Até explodir. E o órgão que está mais conectado com a raiva é o nosso intestino. Então, muita gente que tem problema no intestino, né? Aliás, intestino e fígado, se eu não me engano. Intestino, fígado e, por consequência, os olhos. Então, muita gente que tem problema relacionados a essa parte ali do intestino, fígado, enfim, é realmente muitas vezes porque tem muito essa emoção de raiva, né, dentro de si. E as doenças correlacionadas a essa emoção, então, existe um transtorno, né, que é um transtorno explosivo intermitente, TEI, que é o nome, que é um transtorno diagnosticado a partir de raivas incontroláveis, assim, de realmente questões de a pessoa se autodestruir, ter ataques de raiva muito agressivos, então realmente é algo patológico que se torna, né? Também outros processos que a gente colocou ali, as inflamações do fígado, a candidíase também vem de raivas reprimidas, que a gente não sabe lidar com as coisas. Do parceiro, né? Do parceiro, principalmente. Raiva do parceiro. A bursite, verrugas, né? Que é essa automutilação também, principalmente verrugas plantares, né? Vem da raiva. Hipertireoidismo, da gente não expressar aquilo que a gente sente e acabar acumulando as raivas, Vai derrames. engolindo esses sapos, essas raivas. Exatamente. Então, várias questões aí. Exatamente. E qual é a função da tristeza, né? A tristeza, então, ela provém de acontecimentos traumáticos, né? Luto, solidão, desilusão amorosa, problemas financeiros, traumas. E todas essas questões que todo ser humano eventualmente vai passar em algum momento, né? Todas as emoções são necessárias, inclusive a tristeza, e eu sei que tem muita gente que busca fugir dela, né? Só que sem a tristeza a gente jamais ia conhecer a alegria também, sem a gente experienciar ela.
E a tristeza, ela também está muito relacionada a nos mostrar que algum ciclo foi encerrado, né? Para mostrar ali para o espírito, olha, esse capítulo já encerrou, tá na hora de tu virar a página, de tu seguir essa pessoa que não tá mais dando certo na tua vida. Então, às vezes é necessário se afastar e encerrar, e por conta disso existe esse processo da tristeza, mas ela é passageira, totalmente passageira. É claro que o luto é um processo doloroso, só que todos nós vamos passar por ele em algum momento. E lembrando sempre, né, pelo menos eu e a Vicky trabalhamos com essa filosofia de que a vida não termina aqui, de que aqui é apenas uma passagem. Então, em algum momento a gente vai se reencontrar com esses entes queridos. Mas com certeza esse processo é necessário para o espírito, né, de colocar esse choro para fora, de colocar essas emoções para fora, porque se a gente segura essa tristeza, ela também vai psicossomatizar em algum órgão, em alguma doença. Exatamente. E ela pode estar relacionada, então, também, né, com a questão de a síndrome do impostor, da baixa autoestima, da insegurança, né, onde a gente acredita que a gente não tem, nunca faz o suficiente, ou não tem esse merecimento, que não é digno de felicidade. Muitas vezes, quando a gente fica nesse processo, porque todas as emoções em excesso, elas viciam, né, então a tristeza, ela também vicia. Quando a gente fica nesse processo, dizendo pra gente mesmo que a gente não é digno, acreditando nisso, muitas vezes a gente perde o ânimo de viver a vida, né? A gente não consegue se esforçar para ter coisas melhores na nossa vida. A gente entra nesse processo de desistência mesmo, né? Aqui na composição química, por exemplo, a tristeza age realmente na diminuição dos níveis de neurotransmissores, tais como serotonina, noradrenalina e dopamina, que são responsáveis por transmitir as informações entre os neurônios ligadas ao que? A regulação do humor, da energia, do sono e da motivação. Então, essas são as reações químicas que a tristeza gera no nosso organismo. E a gente, como a Sara falou, a gente tem que entender que a tristeza, ela é algo passageiro, toda emoção é passageira. Então a gente precisa viver aquela emoção naquele momento, entender, integrar o que aquilo quer nos mostrar e realmente dar vazão àquilo para que a gente possa integrar o aprendizado e seguir em frente. E aí a gente entra sempre nessa questão do desapego sempre, né, gente? Esse é um dos, eu diria que é um dos nossos maiores processos e compromissos nessa existência encarnado aqui, porque o que mais aprisiona a gente é o apego, e o apego ele gera sofrimento, porque a gente quer ficar apegado às pessoas, os objetos, às coisas materiais, a gente quer ficar apegado a memórias de coisas que já aconteceram, a gente não consegue seguir a nossa vida, só que a gente tem que entender que nem esse corpício que Deus nos deu é para sempre. E ele não é nosso. Ele é emprestado para a gente viver essa existência. Depois que a gente vai embora, o corpinho vai embora e pronto, acabou. Aí você vai receber outro corpinho de acordo com a outra experiência que você vai vivenciar, entende? Então, nada de fato nos pertence. Quando a gente fica nessa questão do apego, a gente gera esses processos de tristeza, né? A tristeza também não é de total ruim. Ela gera essa empatia, é uma emoção que também gera conexão. Então, sabe quando alguém está passando por algo desafiador e aí tu vem com aquela voz baixinha, com aquele olhar mais triste, assim, a emoção ela também gera essa proximidade, essa empatia. Mas tudo precisa trazer uma dosagem para a nossa vida, porque é realmente os extremos que fazem a gente oscilar e trazer os desequilíbrios para a nossa vida, né? Então é bem isso. A gente tem que reconhecer, né, que a tristeza ela existe, ela também tem um fator importante na nossa vida que é de dar essa direção. Sem a tristeza a gente não reconheceria a alegria, mas a gente não pode deixar ela se prolongar por muito tempo. A gente tem que estar nesse observador, entendendo o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aprender, porque senão ela pode gerar coisas mais graves, como por exemplo uma depressão, né? Exatamente, eu gosto muito da consciência que o Chico Xavier trouxe para nós, que essas duas palavras para mim são assim, nossa, um exemplo muito grande, que é tudo passa. Ele não está só falando das tristezas aqui, ele está falando também das alegrias. Então, quando tu está experienciando uma coisa muito boa,
tenha certeza de que ela vai passar, então viva aquilo com toda a intensidade, com toda a presença que tu tem, né? Para que quando chegar a tristeza, tu também consiga se desapegar disso, também no entendimento de que essa tristeza também vai passar. E assim a vida vai passando, só que se a gente ficar carregando tudo com apego, imagina quantos quilos vai ficar essa mochila na gente de peso, né? E daí, por conta disso, olha quantas questões que podem acontecer de agravamento na gente. A depressão, que é algo muito sério, que muitas pessoas têm. O câncer, a insônia, dores crônicas, né? Dor nos músculos, nas articulações, vícios e dependências químicas, diabetes, e por aí vai. Bonde das doenças, do dói aqui, do dói ali. Exatamente. Agora eu fui tomar água, lembrei, gente, tomem água, por quê? Porque o nosso corpo é feito de água, a emoção é elemento água, então a água faz o quê? Ela ajuda a transportar as emoções no nosso organismo. Então a água é essencial, bebam água, tá? Não E esqueça. até no processo do suor, da urina, das fezes, a gente também elimina emoções. Exatamente. Então tá, para que serve o nojo, essa quarta emoção aí, né? Em geral, o nojo, né? A gente tem nojo por aquilo que é tóxico, que parece ruim, né? Então, o nojo ele auxilia para que a gente não seja envenenado, seja física ou socialmente. Na questão física, né? A gente pode essa questão de olhar para alguma coisa isso aqui me dá nojo, né? E aí, quando realmente é algo que não é legal para o nosso organismo, o que causa? Esse mal-estar, enjoo, né? Essa questão mais da distensão abdominal, enfim. E, além disso, a questão social em relação ao nojo, né? É quando a gente acaba tendo nojo de alguma situação, de pessoas tóxicas, de coisas que vão contra os nossos valores. Então, assim como qualquer outra emoção, é passageira e é uma sinalizadora de que isso aqui não tá cheirando bem, literalmente, né? Então, o nojo ele tem essa função no nosso organismo. Exatamente. E a gente só tem que cuidar para acabar não caindo na aversão com essa questão do nojo, né? Porque o nojo pode nos levar para processos de preconceitos, de racismo, para coisas mais graves que acabam nos levando para distorções muito grandes, né? De a gente só querer seguir a nossa opinião, a do outro não importa, só a minha verdade é a que importa, sendo que cada um tem uma verdade, só que todas elas são um fragmento, ninguém tem a totalidade das verdades, né? Então, quando a gente percebe que existe um agravamento muito grande nesse sentido, também é necessário trabalhar. Ou tipo, eu não consigo comer tal coisa. Isso também acaba sendo uma distorção. Tem que acabar trabalhando essa questão para liberar. Tem gente que, por exemplo, tem totalmente o paladar infantil, porque está muito agravado nessa questão do nojo também. Mas eu não consigo comer verdura, eu não consigo comer fruta. Mas tu tem que trabalhar isso porque o teu corpo realmente precisa para ele se manter saudável, que tu se alimente com esses alimentos saudáveis, né? Então são questões que a gente precisa ir quebrando também quando a gente está polarizando para os extremos do nojo. E aí tem uma doença, né, que na verdade é uma fobia que está relacionada a essa questão do nojo, que é a tripofobia, né? Até isso existe. Quando a gente tem muito essa questão do nojo, a gente desenvolve essas questões, né, de fobia também. E a alegria. Será que a alegria tem coisa ruim? A gente já trouxe uns spoilers antes, né? Vou falar da parte boa dela, então. A alegria é uma emoção, então, conectada com a nossa satisfação existencial. Ela meio que vai, o espírito vai nos mostrando para que Vai lado, né, convidar, que a né? gente tem que ir, a nossa bússola interna, né, vai trazendo esse entusiasmo para dizer, opa, o caminho é por aqui, vamos seguir, a gente está indo no caminho certo, né? As nossas emoções foram acordadas com a espiritualidade
para que o nosso eu superior se manifeste através dela, para nos mostrar para que caminho que a gente tem que andar, né? Então a tristeza tá te trazendo uma emoção, tá te trazendo uma mensagem, a alegria também tá te trazendo uma mensagem, né? Ela informa o nosso campo que estamos experimentando algo que faz com que a gente se sinta bem, que a gente tenha bem-estar, que a nossa alma expanda, que o nosso coração fique quentinho. É muito bom, né? Quando a gente está no equilíbrio da alegria. E quimicamente ela libera todos esses hormônios da felicidade, a endorfina, a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Então é algo muito gostoso de ser experienciado. Então, Só que tem as distorções que a Vicky vai trazer aí para vocês. Então, quando que acontece uma distorção da alegria, né? Quando a gente. Porque a alegria, quando ela está no auge, quando ela vem, o que ela causa? Essa agitação, essa euforia, essa excitação. Quando a gente não sai desse lugar, ou seja, quando a gente não sai desse lugar de excitação, euforia, enfim, a gente quer manter isso na nossa vida, a gente acaba desencadeando a ansiedade e o estresse, né? E aí causa o efeito rebote, que pode trazer o quê? Uma tristeza, uma falta, né? Uma apreensão, uma angústia, entende? Então, a busca incessante por isso, ela causa essa frustração e muitas vezes a gente acaba trazendo alegria como uma fuga da realidade, né? Por isso a gente não pode confundir a alegria com paz interior, porque a paz interior é a gente estar centrado. Então, a emoção ela passa, mas ela não me tira do meu centro, ela é essa bússola para minha vida. Só que eu tenho que entender que isso passa. Por exemplo, dar um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu fui lá conhecer um espaço que eu vou atender agora presencial aqui em Porto Alegre. E eu adorei o espaço e eu fiquei super empolgada, sabe aquela empolgação da alma que a gente fica, nossa, que legal, que maravilhoso, e a gente fica super animado. Só que essa animação também eu percebi que já me trouxe uma agitação. Então, antes de eu dar aula aqui para vocês, o que, que eu fiz? Eu fui meditar. Meditar para quê? Para conseguir voltar para esse centro, porque é possível que se eu desse aula para vocês com aquela agitação que eu tava, aquilo ia me trazer um nervosismo, uma ansiedade, sabe? Não, eu não ia conseguir passar as consciências para vocês da melhor forma. Por quê? Porque é importante a gente ter esse centro. É esse centro que faz a gente estar em bem-estar completo. Então a alegria sim é maravilhosa, mas a gente não pode ficar o tempo todo querendo sentir alegria e não querendo sentir a tristeza ou não querendo sentir as outras emoções, porque assim como qualquer outra emoção, ela é importante, mas ela é passageira. A gente precisa realmente entender, viver o que ela está ali mostrando, não negar, mas entender que ela tem um período na nossa vida e que o excesso dela também traz problemas, né? E até um exemplo para deixar para vocês é, por exemplo, o vício em jogos, né? Que as pessoas daí buscam essa alegria para quando elas vão ganhar ali nas roletas, enfim, nos jogos de azar. Só que quando elas não ganham também, a alegria vai lá embaixo e entra todos esses processos aí de rebote. E É entra um os exemplo. vícios, né? Que é os Entra o vícios das vício. sensações. Uhum. E aí a gente tem a doença relacionada à alegria, que é a cardiomiopatia, né? Que é bem interessante. Tem um estudo que fizeram na Suíça, em Zurique, né? Que identificaram que as alterações no ventríloco esquerdo do coração, ligadas ao estresse, é causado por excesso de alegria. Então, eles fizeram um estudo com várias pessoas e eles viram que muitas pessoas tiveram isso, né? Essa alteração quando elas estavam em momentos muito felizes da vida, por exemplo, numa festa de aniversário, em recebendo uma promoção, enfim, né? Momentos que trouxeram uma euforia muito grande para a vida delas, né? Interessante que a cientista desse estudo ela afirma que os resultados sugerem que alegria e tristeza compartilham o mesmo caminho emocional que leva à doença. E isso vai muito em linha com as leis herméticas, né, do Kybalion lá, porque a vida é um pêndulo que vai oscilando entre um ponto e o outro. E qual que é o nosso objetivo? Encontrar o caminho do meio. Então é bem isso que a gente trouxe antes. Onde existe a tristeza, também existe a alegria. Onde existe a alegria, também existe a tristeza. Elas estão em extremos
opostos, mas elas fazem parte do mesmo pêndulo de vida, né? Então sempre vai ter é o yin e yang, é o complemento, sempre vai ter a alegria junto com a tristeza. Só que se a gente fica, o que acontece quando a gente fica muito num extremo, isso nos automaticamente faz com que a gente se jogue para o outro extremo, para que a gente possa então encontrar esse caminho do meio. Só que quando a gente fica oscilando nesse 8 ou 80, é o que realmente traz desequilíbrios para a nossa vida. Então a gente tem que realmente conseguir ter essa inteligência emocional de encontrar o nosso caminho do meio e não ficar apegado às emoções. Para que será que serve a vergonha? A vergonha, ela nos deixa praticamente num limbo, gente, porque ela nos coloca lá embaixo na escala de consciência Hawkins. Ela é considerada a emoção mais baixa, assim, em nível de frequência. E ela nos deixa num estado de negação de vida, onde a gente realmente quer se encolher, quer sumir, quer passar despercebido entre as pessoas devido a alguma culpa que a gente sente, algum remorso, algum vexame que a gente passou, alguma humilhação. E é como se a gente realmente quisesse sumir. É uma vibração de morte mesmo, né? E junto com esse processo também vem o ressentimento, vem a mágoa por si, pelo outro, pela situação, a sensação da gente não ser digno, de não ser merecedor. Então, ela realmente nos deixa estagnado, porque ela não nos leva para lugar nenhum. Então, é bem importante que a gente tente entender o que aconteceu, né? E é bem importante a gente entender que não é o que nos aconteceu, e sim a forma como a gente lida diante da situação, né? A culpa já nos leva para um outro processo bem diferente. A culpa nos coloca num momento de reflexão, a gente entende o que a gente fez ou a situação que aconteceu com a gente e a gente busca sair dali, tomar uma ação ou não tomar mais essa ação que nos levou para esse arrependimento. Já a culpa não, ela nos deixa ali paralisado. Então é importante a gente treinar o nosso olhar para enxergar os aprendizados, né, diante das situações que acontecem na nossa vida, porque é esse o objetivo, né, de todas as situações que nos acontecem, autoconhecimento e evolução. O arrependimento sempre vai ser uma oportunidade para a gente fazer de uma forma mais elevada isso que a gente fez, que nos trouxe essa sensação de vergonha. Tá? E a gente quis trazer a vergonha, ela não é uma das emoções universais, ela é uma emoção secundária, só que como vocês viram lá no primeiro quadrinho, ela está presente em todas as outras emoções universais, né? Então é algo que realmente, né, é uma vibração muito baixa e ela é bem destrutiva quando a gente não lida com ela na nossa vida, né? E sem contar que ela deixa o nosso campo de energia, agora falando em termos também energéticos, totalmente vulnerável para ataques de obsessores, de vampiros energéticos, de ataques psíquicos, porque como a gente está negando a vida, é como se a gente estivesse ali em fogo cruzado, todas as energias entrando no nosso campo. Bom, e agora que vocês entenderam mais sobre o funcionamento, né, e a função, enfim, todas as emoções, para onde vão as emoções quando você não lida com elas, né? Elas vão no nosso corpite, né? Esse corpo maravilhoso que é um veículo multidimensional que acessa várias realidades, né? Acessa vários corpos ao mesmo tempo, que é muito inteligente, que se comunica com a gente o tempo inteiro. Quando a gente não escuta o nosso corpo, né? Quando a emoção ela vem numa forma de dor de cabeça, numa dor no ombro, numa dor na nuca, sei lá, dor de dente, dor no pé, e aí a gente não presta atenção, não entende o que é aquilo, aquela dor de garganta, isso se torna uma doença, né? Porque o corpo, quando ele dá sinais, o corpo ele vai dando sinais de que as coisas não estão legais. Quando a gente não escuta os sinais, ele grita, e ele grita em forma de doença, né? E aí que entra as questões das doenças psicossomáticas, que são causadas por esse fundo emocional, né? Que é essa correlação da saúde física e emocional, que a medicina tradicional chinesa trabalha muito também, essas medicinas do Oriente, né?
que trabalham a causa e não como o Ocidente que olha para o sintoma, que aí tu vai tratar com remédio, mas que não se cura nunca, muitas vezes, né? Então, o remédio, ele sempre serve para quê? Para amenizar o sintoma, mas se a gente não tratar a causa, as coisas voltam para a nossa vida, né? Então, aí que entra essa questão importante da gente olhar para o nosso corpo como um todo, corpo, mente e espírito, e olhar o que também essa doença que se formou na minha vida quer me mostrar. E muitas vezes isso está relacionado também a um sofrimento emocional, que vocês vão ver que a gente trouxe várias tabelas de doenças versus questão emocional, né? E quando a gente está nesse sofrimento, de alguma forma acaba causando o agravamento, né? Uma doença física para a nossa vida. Exatamente. E aí a gente trouxe vários exemplos, inclusive é bacana que vocês tirem foto, tirem print aí da tela, porque a gente vai falar por cima de alguns aqui, né? Então, pressão alta e pressão baixa, a maioria tem bastante gente que tem, né? Então, a pressão alta está muito relacionada ao estresse, né? Que está ali camuflando uma raiva, provavelmente, ou um medo. A pressão baixa, então mostra que a gente está querendo fugir dos acontecimentos, negando o que está acontecendo. Tem gente que até com a pressão baixa tem desmaios, né? Porque ela não está querendo olhar para essa situação. Então, normalmente também tem um medo aí por trás disso. O infarto, então, mostra que essa pessoa talvez está carregando mágoas e ressentimentos profundos, inflamações nos olhos, infecção nos olhos também está muito conectado com a raiva, porque o fígado, que é onde fica alojada a raiva, está conectado com os olhos, então pode apresentar essa vermelhidão, essa irritação nos olhos, demonstrando essa emoção que está ali contida, querendo sair. Então, pode ocasionar essa desordem da inflamação. É importante vocês entenderem que, por exemplo, existe um órgão correlacionado com cada emoção. Então, o coração, né, que ali as doenças do coração, a exemplo, infarto, né, taquicardia, enfim, geralmente estão conectadas com o quê? Com a tristeza. Ou a tristeza ou o excesso de alegria que a gente já viu, né, que elas têm o mesmo caminho emocional. Mas o coração, ele armazena esse sentimento de tristeza e alegria. Então, tudo aquilo que a gente ressente, o que a gente guarda de rancor, que a gente guarda, né, essas mágoas, elas vão afetar o nosso coraçãozinho e vão fazer com que a gente tenha problemas nesse sentido, né? Essa questão dos olhos que a Sarah falou também, essa questão da raiva, mas também esse medo, né, de lidar com as coisas. Então a gente não quer enxergar, a gente tem esse medo do futuro, ou a gente tem o medo de perder, né? Então a gente fica no apego. Tudo isso gera essas distorções, por exemplo, ali a miopia, que é esse medo de lidar com o futuro, a dificuldade de ver as coisas com mais clareza, o astigmatismo, né? Dificuldade de simplificar as coisas com mais objetividade, um olhar mais pessimista, mais indeciso. A obesidade é muito interessante, porque a obesidade tem muito relação com o medo. O que é a obesidade? Essa proteção através do corpo, né? O corpo fala. Então, a gente cria camadas de gordura para que a gente possa se proteger, entrar, né, envolver o corpo num casulo, para que a gente não tenha que lidar com questões mal resolvidas dentro da gente, seja dentro ou fora, a gente quer se proteger de algo externo ou interno, né? Então, a obesidade está muito relacionada com essa questão de medos, né? E é um mecanismo de defesa inconsciente que a gente cria para essa autoproteção. Questão importante ali também é a questão de anemia, anorexia, né? A anorexia, o que que acontece? A gente quer assumir, é a mesma coisa da vergonha, né? Então a gente quer assumir, então é uma negação de vida, é uma autorrejeição, eu tenho tanta vergonha, tanto ódio de mim mesmo que eu quero assumir. Né? A anemia tem a ver com o sangue também, que é essa falta de amor próprio, de confiança. Doença autoimune, gente. Doença autoimune muitas vezes é essa autodestruição. Então, eu não aceito a vida como ela é, eu não me aceito, eu não quero estar aqui, eu crio tristezas e culpas muito profundas, eu tenho dificuldade de lidar com as minhas questões, então eu quero desencarnar. A autoimune está muito relacionada a eu não aguento mais, eu estou no meu limite e eu não consigo mais. E eu falo isso com propriedade para vocês, porque eu digo que o meu primeiro grande despertar espiritual foi através da minha autoimune, e eu realmente estava nessa situação. Eu não aguentava mais tudo que estava acontecendo na minha vida,
e eu não queria mais estar aqui, né? Então, quando a gente. E é um processo bem doloroso, porque na verdade o que acontece na autoimune? As nossas próprias células brigam internamente, elas destroem os nossos tecidos saudáveis. A gente luta contra a gente mesmo, a gente luta contra a nossa vida, né? Então, para vocês verem o tipo de agravamento que a gente chega por questões que a gente não olha e não lida. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Se hoje eu tenho uma qualidade de vida boa, é porque eu consegui, através desse grande despertar da minha doença, paralisar o meu corpo para que eu pudesse olhar que porra que eu tô fazendo na minha vida, literalmente, né? Porque a gente se perde muito nos nossos enredos, nas nossas distorções, e quando vê, as coisas elas estão num nível que tá gritante mesmo, né? O corpo realmente grita. Exato. E esses processos relacionados à região, ao sistema respiratório, eles estão muito conectados com a energia da tristeza e da raiva também, né? Então, o resfriado, ele tá às vezes mostrando que a gente tá com uma resistência às mudanças, com falta de confiança no novo. Normalmente, as pessoas que às vezes passam por atendimento, é engraçado, às vezes elas entram num processo de catarse que logo depois da sessão elas têm um resfriado, é por conta disso. Elas estão com dificuldade de lidar com o que o terapeuta trouxe ou com aquilo que foi liberado até mesmo do inconsciente delas. A pneumonia, por exemplo, ela tá revelando uma espécie de cansaço com a vida, de desespero, então uma tristeza, né, que tá com muita dificuldade de ser liberada, de sarar, de curar essa tristeza. A sinusite e a rinite, elas são bem parecidas no processo, elas mostram uma profunda irritação que a gente tem com relação a expectativas que foram criadas e foram frustradas, as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente quando a gente se sente tolhido, podado por alguém, quando a gente sente que a gente não pode ser a gente mesmo, então às vezes a gente quer colocar para fora em forma de secreção essa irritação, porque a gente está ali segurando todo esse processo de raiva interna. Tem muita gente aqui no sul, eu e a Vicky somos do sul, que chega o inverno, ataca direto esses processos de rinite, sinusite, então é bem bacana que vocês olhem para isso, caso vocês sejam daqui, para ver o que está irritando tanto vocês na vida de vocês, se é uma pessoa em específico, onde que eu tô precisando colocar limite, né? E a tosse, então, muitas vezes está relacionada a sentimentos e pensamentos secretos de incômodos relacionados a alguém. Então, vocês podem ver que são tudo situações ocultas que a pessoa tá ali segurando e não tá conseguindo externalizar, né? Então, ela não tá conseguindo falar para essa pessoa, então ela tosse. E a garganta inflamada, então tá bastante associada ao medo das mudanças, dificuldade de falar aquilo que tu sente, aquilo que tu tá querendo ali expressar a tua verdade, então tu fica ali segurando essas palavras e a garganta vai ali inflamando. Também é um órgão que é bastante afetado, bastante. Né? Outras questões aqui também, rins, né? O rim tem muita relação também com essa questão da tristeza, né? Os rins trabalham ali, os rins, a bexiga, enfim, eles trabalham muito as águas do nosso corpo, então esse filtro, né? Então quando a gente fica guardando muitas coisas que também ali, né? Bexiga, parecem pessoas que ficam guardando suas dores, ressentimentos, tem muita relação com rins, né? Com bexiga. O câncer, né, que está muito relacionado à questão de ressentimentos, então a gente cria também essas questões, né, de culpas, principalmente, o câncer está muito relacionado à culpa, até naquela série Uma Nova Mulher mostra, né, da constelação familiar, mostra que ela ficou com uma culpa ali, que ela não conseguia ajudar o pai dela naquele momento, e aquilo gerou todo aquele processo de câncer nela, né, essa dificuldade, assim, esse ressentimento, enfim. Problemas digestivos que muitas pessoas têm estão muito relacionadas a assumir novas ideias e experiências, né? Essa questão da flexibilidade, do movimento na vida,
também lembrando, né, de guardar, porque está conectado a esse plexo solar, né, questão energética, então o sistema digestivo ele digere as emoções, então quando a gente não digere bem as emoções, a gente também tem uma tendência a ter problemas no sistema digestivo, né? A úlcera, medo de não ser bom o suficiente, questões de fígado, como a gente já falou, raiva e rancor, né? Problemas na coluna, tem gente que tem sempre uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali na coluna e nas articulações em geral, né? Mostram o que é a coluna, a estrutura da nossa vida, aquilo que nos dá a estrutura. Então, quando a gente está com problema na coluna, o que mostra, né? Pessoas que carregam muita coisa e acabam trancando travando as suas estruturas, né? Que são as pessoas que querem fazer as coisas tudo sozinha, que carregam muita responsabilidade nas costas, que são muito inflexíveis frente às coisas. Então, uma coluna mais rígida mostra também a rigidez que a gente tem com a nossa própria vida, com a mudança, com coisas novas para a nossa vida, né? Então, tudo isso demonstra essas questões. Uhum. As alergias também mostram que a gente tá com o processo de raiva também, né? Tá com os nervos à flor da pele, então a gente fica ali, às vezes, até nas coceiras, irritado com a atitude de outras pessoas. O ciático mostra muita questão de impotência relacionada às questões que estão acontecendo na nossa vida, de não se permitir sentir prazer também, de dificuldade de controlar a própria vida, de estar se sentindo assim impotente, de não estar conseguindo tomar as rédeas da sua vida. Também ali ficam questões de acúmulo de ressentimentos, também tem questões de ancestralidade que ficam alojadas ali no ciático. O intestino preso mostra muito apego, tá? Apego ao passado, então a gente tem apego de soltar o que? Ideias, crenças e emoções, e elas ficam ali alojadas, então, no nosso intestino, porque a gente não consegue soltar, a gente fica muito segurando inteligente, tudo. né? O nosso corpo é muito inteligente, então vocês percebem que está tudo conectado, o intestino preso. Não consegue soltar as merdas da nossa vida, literalmente, entendeu? Então, assim, está muito apegado a essas coisas, e aí o que acontece? O intestino fica preso. Isso Exatamente. é autoconhecimento e é ser autodidata também, entender, tá acontecendo isso na minha vida, no meu corpo, enfim, tá, mas o que isso está relacionado com o quê? Com que emoção? O que aconteceu, entende? A gente vai conectando as coisas à medida que a gente cria essa consciência, esse conhecimento. Tá fazendo sentido para vocês? Escrevem aí no chat para a gente saber se tá dando para acompanhar. Teve alguma que fez sentido para vocês com algo que vocês já tenham passado, alguma emoção? Podem ir contando para a gente vai gostar de saber também do processo de vocês. Exato. O intestino irritável, então, ele está muito conectado, né, com o nosso campo mental. Então, quando a gente está ansioso, depressivo, então ele também vai ter relação a essas outras doenças, né, psíquicas, que acabam pegando no segundo cérebro, né, que é o intestino. Então, também está conectado com esse órgão. As desordens na pele, então, revelam autonegligência, né, porque a pele, ela é o nosso maior órgão, então, ele é o órgão de defesa, de proteção do nosso organismo, é onde vai pegar primeiro as questões, ela vai fazer esse filtro de proteção. Então, quando pegou na pele alguma coisa, seja micose ou sei lá, qualquer questão, até acne, tá trazendo alguma questão, né, de autonegligência, porque a gente está permitindo que essa barreira seja passada por esse invasor, por essa desordem, por essa psicossomatização, né? E também pode ter alguma raiz de estresse, de raiva por trás disso. E o diabetes é muito conectado com a emoção da derrota, da tristeza. É como se tu abrisse mão da doçura da vida. Meio que uma desistência também está associado a esse processo. E a gente trouxe, né, algumas questões aqui, né, algumas desordens, mas não teria como a gente trazer todas, né, são milhares de doenças. E também, gente, é um pequeno fragmento, né, a gente tem que
olhar para o ser humano como um todo, não tem como a gente dizer, ai, para ti vai ser só isso. Não, talvez seja um conjunto de fatores que está trazendo essa desordem para o teu corpo, né? E sempre levando a medicina lado a lado, a gente pode atuar energeticamente, olhar para as emoções, mas a medicina também é necessária, uma vez que chegou no corpo físico, é na matéria que a gente vai ter que tratar a questão, né? Exatamente. E é importante a gente, que nem a gente, não, mas sinusite, a gente mora num estado que é super úmido. Realmente faz muito sentido. Por isso que a gente tem que olhar para esse todo, esse olhar holístico que a gente fala, integral, né? Então, beleza. Teve uma viração de tempo e eu fiquei com sinusite. Tá, mas todo mundo ficou com sinusite? Não, não é todo mundo que fica com sinusite com uma viração de tempo. Então, por que eu fiquei com sinusite? É porque eu estou me alimentando mal, tá faltando vitamina D na minha imunidade, tá faltando eu comer mais vegetais, né, a parte orgânica, ou é porque realmente eu tô mais irritado e aí isso baixa a minha imunidade e aí eu tô irritada com as pessoas ao meu redor, que é um dos casos da sinusite, e aí isso pode ter desencadeado, porque é isso que a gente tem que prestar atenção, nunca é só uma coisa ou é só outra. Sempre é um conjunto de coisas que acaba influenciando para desencadear uma doença, uma disfunção no nosso corpo, né? Então, sim, às vezes a gente precisa ir para os medicamentos alopáticos para trabalhar o sintoma, porque uma pessoa que está com dor, que não consegue respirar, que está com uma tristeza profunda, ela não vai conseguir sair daquele lugar se ela não trabalhar o sintoma primeiro. Só que além da gente trabalhar o sintoma, à medida que o sintoma ele vai melhorando, a gente tem mais força para fazer as coisas, a gente precisa começar a olhar para as outras questões, porque senão aquilo se torna também um círculo de repetição na nossa vida. Investigar o porquê que está se manifestando no meu corpo, por que chegou isso para mim, porque sempre vai ser a conclusão de alguma coisa, né? Essa manifestação. É sempre total responsabilidade nossa, tudo que chega na nossa vida. Então, se chegou, é meu, eu tenho que olhar para isso. Então, o que essa doença está querendo me mostrar? Toda dor ela é mensageira, toda doença é mensageira e grande mestra, grande professora, ela está querendo mostrar para o espírito coisa, né? E com certeza não é simples, não é fácil. A gente não está negligenciando e nem diminuindo a dor de ninguém aqui, em hipótese alguma. A gente está querendo apenas mostrar e acender algumas lampadinhas aí na consciência de vocês para que vocês consigam aos poucos sair dessas desordens, né? Também olhando para o aspecto emocional, também olhando para o aspecto energético, porque eu acredito e já vi muitas curas acontecendo, então há quem pense que tem doenças incuráveis, mas se alguma pessoa já conseguiu se curar, essa crença já não é mais válida, né? Se alguém já conseguiu, é porque é possível. Exatamente. E aí a gente trouxe algumas reflexões importantes, né? O que a emoção está querendo mostrar, o aprendizado, a ação correta, questões que vocês podem anotar para se questionarem quando acontecer algo na vida de vocês. Lembrando que não deixem isso se tornar algo no físico de vocês. Tenham amor próprio para conseguir lidar com aquela emoção no momento que ela está acontecendo, né? Meditação é muito importante, gente, porque se eu não tenho durante o meu dia como lidar com aquilo, que eu tenho milhões de coisas para fazer, se eu chego em casa e eu vou meditar, é um momento de quê? De eu me editar, né? É um momento de eu organizar, sair desse caos externo, entrar no meu caos interno e organizar minha bagunça, entender. E aí, nesse momento, pode vir através do choro, que o choro não é ruim, o choro é liberação de toxina emocional. Pode vir através de uma escrita terapêutica ajuda muito a gente lidar com essas questões. Pode vir através de uma consciência, uma reflexão, algo que tu precisa botar algum limite, expressar alguma coisa para alguém, entende? Então é esse momento da gente trazer esse movimento interno. E sempre na consciência de que a emoção é passageira, né? Porque se a gente se identifica demais com essa emoção, vai acabar criando uma patologia de vício em sensação. Por exemplo, com a raiva.
a gente inconscientemente parece loucura, gente, mas se vocês observarem, vocês já devem ter cruzado com alguma pessoa assim na vida de vocês, pessoas que estão sempre cutucando o outro para brigar, que está sempre envolvido em algum conflito no trânsito, com o colega, com a família, sempre tem a energia da raiva no meio. Por quê? Porque ela está viciada na raiva, então ela vai criando situações, ela vai atraindo, né? Porque semelhante atrai semelhante, situações em que ela possa sentir todas essas dopaminas, todas essas sensações, esses hormônios, para ela sentir a raiva. E da mesma forma a tristeza. A gente, às vezes, quando a gente se conecta demais com a tristeza, a gente acaba entrando em processos de vitimismos, por exemplo. Então, pode ser sim que tu tenha passado por uma situação muito difícil na tua vida, mas quando tu se identifica demais com esse sofrimento, tu, por trás disso vai acabar tendo um ganho. Por exemplo, as pessoas começam a te dar mais atenção, elas são mais carinhosas contigo, mais amorosas, então inconscientemente tu percebe que tu tem um ganho nessa tristeza. Então é muito difícil que tu libere ela, porque tu tá tendo benefícios com ela. Então a gente percebe muito isso nos atendimentos, que às vezes as pessoas elas têm apegos nos sofrimentos e não querem se libertar disso porque elas estão ganhando essa atenção de alguém, né, e tudo mais. Então são coisas que a gente tem que cuidar também para a gente não se identificar demais com essas emoções. Então, como sair, né, dessa questão de reprimir as emoções, do ressentimento, da reatividade, quando isso já é, nossa, muito latente para a gente? Autoconhecimento, expansão de consciência através dos estudos, né? Com certeza que vocês estão aprendendo aqui hoje, né? Nessa quinta-feira à noite, quase 9 horas da noite ali, 8h38 da noite. Com certeza isso vai ajudar vocês a entender um pouco mais do funcionamento de vocês mesmos. Então, estudar é muito importante, a gente entender o que está acontecendo dentro da gente, sair desse estudo do conhecimento e ir para a prática, né? Estabelecer práticas no meu dia a dia para que eu possa me realinhar, autoaplicação de reiki, meditação, terapia, exercício físico, enfim, práticas que me elevem, que eu possa sair novamente desse caos externo e olhar para dentro de mim, né? Trabalho interno de limpeza, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar, lá no início da aula a gente falou, a emoção ela vem de acontecimentos externos, porém não somente disso. Muitas vezes a gente faz um monte de coisa e não sabe por que a gente ainda está sentindo aquilo. Então isso pode ter relação com essa questão da ancestralidade, coisas que tu precisa liberar na tua ancestralidade, né, através desse campo morfogenético de energia, de informação que acaba a gente se conectando, questões de vidas passadas, paralelas, de fractais, enfim, que a gente acaba se conectando também, que a gente precisa olhar para essa parte mais energética, porque a gente tem que lembrar sempre cuidado integral. Corpo, mente e espírito. Buscando sempre o nosso objetivo é trazer a consciência antes da reação, né? Então, quando a gente consegue treinar a nossa mente, limpar o nosso campo e trazer essa consciência, a gente já para de reagir, porque a raiva, ela pode ser uma energia de potência, por exemplo, mas tu não precisa colocar limite com raiva. Porque quando tu coloca o limite com raiva, com aquela explosão, com aquela agressividade, o que acontece depois? A culpa, o arrependimento, a vergonha. Então, quando tu bota o limite de uma forma centrada, tu entendeu a raiva, conseguiu botar aquele limite, que é trazendo a consciência antes da reação, e aí a tua reação é mais serena, aquilo te traz o quê? Uma satisfação existencial interna, porque tu tá realmente colocando limites saudáveis na tua vida e tu não necessariamente precisa te alterar para isso. Entende? Então a gente não cria mais distorções na nossa vida, a gente consegue lidar com as nossas emoções com inteligência, inteligência emocional de fato. Exatamente. Então, se a emoção chegou, eu silencio, né? Se eu tenho um tempinho, às vezes pode estar até no trabalho, vai pro banheiro, silencio, trago pro coração a emoção, requalifico ela, tento entender o que ela tá querendo me mostrar para ir depois eu ir para ação, para ir para consciência, porque senão eu sempre vou ficar nesse ciclo de reatividade. Alguém vem com raiva para cima de mim, eu respondo com raiva.
né? Alguém tá triste, eu entro na tristeza do outro, eu mergulho nessa tristeza. Exato. E assim vai, eu vou indo na inconsciência pro resto da minha vida. Só que a gente não tá aqui a passeio. E para as outras. A gente não tá aqui a passeio, gente. A gente veio aqui para despertar nossa consciência. Então, quanto mais presença eu tenho, quanto mais inteligência emocional eu tenho, mais rápido é o meu processo de evolução. E claro, a gente não precisa ter pressa no processo de evolução, né? A evolução não combina com pressa, mas também a gente não pode perder tempo. Essa encarnação é muito preciosa. É movimento, né? Exatamente, ela passa num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Também, gente, às vezes, mas vai dizer assim, mas Sara, vi que eu não consigo ter essa consciência ainda antes da reação. Então, assim, às vezes isso vai ter que ser um treino interno, né? Às vezes tu vai ter a reação, mas cada vez mais que tu tiver essa consciência, mais rapidamente tu conseguir voltar, mais tu consegue liberar isso na tua vida. Então, às vezes tem gente que trava, né? Quando tem raiva, não consegue expressar o limite, enfim. Então, tu precisa de um tempo para integrar aquilo, né? Então, às vezes, naquele momento tu não conseguiu expressar, tem o teu momento de edição interna, dá uma choradinha. Eu já percebi que a minha raiva é muito libera através do choro. Tá tudo bem chorar, né? O importante é a gente não ficar com a emoção aprisionada. Essa é que é a grande questão, né? E trabalhar todos esses campos: físico, mental, emocional, energético, espiritual, né? E aí, isso que a gente queria trazer para vocês hoje também, além dessa aula, né? Que é o Movimento Eleva, que eu e a Sara a gente atua, que é um grupo de tratamento energético, tá? Com o propósito realmente de fazer essas questões de limpezas, alinhamentos, processos de cura e elevação vibracional, para que vocês possam conseguir lidar melhor com as suas questões internas no seu dia a dia. Afinal, tudo começa no campo sutil antes de se densificar a matéria, então tudo é energia, a gente precisa cuidar da nossa energia. E justamente esse mês, né, a gente nem tinha se dado por conta que era o mês do Setembro Amarelo, esse mês simbólico, mas a espiritualidade designou para a gente trabalhar esses núcleos de raiva, medo, culpa e tristeza. Então, como que funciona? Durante 21 dias, vocês vão receber diariamente tratamentos energéticos com esse foco no equilíbrio emocional, atuando principalmente nesses núcleos: raiva, medo, culpa e tristeza, que vai trazer o quê? Mais harmonia, alinhamento, qualidade de vida, né? A gente vai atuar com as técnicas de cura quântica estelar, cura arcturiana, desprogramação neurobiológica e reiki, né? A gente vai ser uma técnica por dia. E como que isso vai influenciar na vida de vocês, né? Como que vocês vão sentir isso? As terapias energéticas, elas atuam em todos esses emaranhados, a nível de alma, que a gente comentou, que podem dar origem a essas emoções. Então, a níveis de fractais de alma, a níveis de vidas paralelas, vidas passadas, a nível de ancestralidade desse campo morfogenético. Então, vai atuar muito nisso e vai atuar também na liberação de bloqueios que estão no físico de vocês nesta existência. Então, fazendo essas liberações. E aí, isso como vai movimentar no dia a dia de vocês? Vocês vão começar, pode vir de várias formas, vai depender de cada um. Pode vir através de uma memória que vocês acessem num sonho ou em algum momento, e aí vocês entendam que aquela emoção está relacionada a isso e consigam liberar, porque o tratamento energético, além de ele trazer a situação, ele traz a leveza, esse acolhimento que a gente possa tratar isso, liberar. Pode vir através de personagens, né, de outras pessoas que venham para movimentar esse campo, para que vocês possam enxergar o que precisa ser curado. Então, alguma coisa que acontece, que incomoda, que pega, que ativa uma emoção, né? Que vai atuar nisso. E realmente ajudar vocês a começar a liberar e lidar melhor com a energia de vocês, ter mais clareza, mais discernimento, né? Então, esse é o objetivo desse tratamento energético, a gente trabalhar as emoções nessa questão energética que vão reverberar no físico e no emocional e mental de vocês. Principalmente liberar aquelas emoções que a gente acabou colocando na gaveta. Uhum. Sim, que estão ali precisando passagem, precisando liberação. Então, assim, a cada semana são 21 dias, 3 semanas. A cada semana a gente vai ter um núcleo a ser trabalhado. O Movimento Eleva, nessa edição, ele começa no dia 19 de setembro, que é na próxima segunda-feira.
E essa primeira semana a gente vai trabalhar o núcleo da raiva, né? Onde a gente vai atuar bem nesses gatilhos mentais, atuando no sentimento de impulsividade, agressividade, reatividade, sensação de impotência, de ter o espaço invadido, dificuldade de estabelecer limites, né? Para que vocês possam cada vez mais acessar essa sabedoria interna e expressar genuinamente o que vocês sentem, né? O segundo núcleo que a gente vai trabalhar, então, na segunda semana vai ser o núcleo do medo, né, do dia 26, do 9 a 2 de outubro, que é realmente, né, esses mecanismos do medo para que ele se torne algo saudável, mais saudável na vida de vocês, né, saindo dessa reatividade toda e conseguindo trabalhar questões de criança interior, né, a coragem, e trabalhar esses medos todos que a gente trouxe, né, na aula de hoje, medo de se arrepender, de errar, de ser julgado, de desapontar, enfim, né? Além de fobias também, medos profundos que causam essa paralisação e que impedem a gente, né, o nosso fluxo de evolução do espírito. E na terceira semana a gente vai trabalhar o bloco da culpa e da tristeza, né? Onde a gente vai trabalhar essas questões de dependências emocionais, autocrítica, perfeccionismo, necessidade de aprovação, dificuldade de se perdoar, sentimento de dívida com alguém, fardos, responsabilidades que a gente acaba carregando, traumas, feridas emocionais, questões profundas mesmo, né? Que impedem a gente de acessar de fato essa leveza e essa paz interior na nossa vida. E como que vai funcionar, né? Além do tratamento energético, como a gente falou, a gente vai ter práticas, né? Porque é importante a gente unir as duas coisas para que a gente possa ter um tratamento mais completo. Então, a gente vai passar para vocês um detox. A cada semana a gente vai ter uma prática diferente, de acordo com a emoção trabalhada, mas algumas práticas que vão ter hábitos que a gente vai sugerir que vocês integrem, né, nessas semanas, principalmente detox alimentar, alimentos que acabam agravando essas emoções e que já sugeri também esse detox. Vocês vão receber também essa aula gravada com exercício prático, né? Se libertando dos processos de ilusão e da frequência do medo, ela vai ser para quem fizer ali a semana do medo, né? Exercício de reparação dos aspectos que envolvem a questão de culpa e tristeza, então já tem exercícios práticos, né? E as trocas e interações no final de cada bloco entre o grupo, tá? Como que vai funcionar? São 3 núcleos, né, gente? São 21 dias de núcleos completos. Você pode escolher trabalhar um núcleo só, então nesse momento eu quero trabalhar só a raiva. Então, pode escolher trabalhar só a raiva, ou só o medo, ou só a culpa e a tristeza. Lembrando que os 3 núcleos a serem trabalhados são os mais recomendados, porque um é continuação do outro, que é bem o que a Sara trouxe, né? Às vezes a gente acha que é raiva, mas tem uma tristeza oculta através dessa raiva, né? Sim. E a raiva também gera culpa, entende? Então, uma coisa está correlacionada com a outra. Qual que é o investimento, né, desses 21 dias? Então, para quem escolher só um núcleo, que seria uma semana de tratamento energético com prática, é R$80. 2 núcleos, né? Então, vamos supor lá, eu quero raiva e medo. Então, 2 semanas, 150. E os 3 núcleos completos é R$200. Os pagamentos eles podem ser realizados via Pix ou parcelado, né, no cartão de crédito ou à vista, né? Para quem for fazer só os 3 núcleos. Para quem for fazer 1 ou 2 núcleos, só Pix, tá? As inscrições elas encerram no dia 18/9, neste domingo, porque o tratamento ele começa na segunda-feira. Mas para quem está hoje na aula, né, a gente vai dar um bônus, um cupom de desconto. Para quem quiser isso, os 3 núcleos, né? Para quem fizer os 3 núcleos, ao invés de R$200, vai sair por R$180 para pagamentos no Pix, né? Então, a gente vai mandar ali no WhatsApp, agora depois da aula, o link da inscrição, o formulário de inscrição. Para quem fizer o pagamento por Pix dos 3 núcleos, né? Sai por R$180 e não por R$200, que é o que a gente falou, que esse é o nosso bônus para vocês. E para quem ficou com a gente até agora, firmes e fortes. A gente vai ter um bônus também para quem quiser fazer algum atendimento individual nessas técnicas que a gente mencionou ali para vocês, ou em alguma das técnicas que a gente trabalha, que tem lá no nosso Instagram também as informações completas. A gente tem um bônus aí de 20% de desconto também nas sessões para atendimento individual comigo ou com a Sara, válido para quem fizer os 3 núcleos também, tá?
Então, vocês têm esse bônus, né? A gente acho que deixa válido por 30 dias, isso? Isso. 30 dias, né? Então, a partir do término do Eleva, né, dos 21 dias, é válido por mais 30 dias aí, esse cupom de 20% de desconto. Exatamente. Então, é isso, meu povo. Deixa É eu... isso. A gente agradece a presença de vocês. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode abrir rapidinho. Opa, tá aparecendo um cenário bem engraçado. Eu troquei aqui, alguém deve ter clicado ali. Ai, pra gente terminar a aula com diversão, com um pouco de alegria. É isso aí, que a alegria é importante também, né? Desde que ela Exato. não seja obsessiva. Mas é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham agregado conhecimento na vida de vocês, né? Do que vocês precisavam absorver hoje. Fica aí o convite para participar do Eleva, que é realmente um trabalho bem profundo. A gente tem lá os depoimentos das pessoas que já participaram e realmente movimenta bastante para quem se compromete. Essa edição está um pouco diferente. Antes a gente fazia só o tratamento energético, agora a gente está incluindo as práticas também. Então tá muito bacana, tá? Bem legal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, com a Sara, bem tranquilo. A gente está aqui para auxiliar vocês, tá? Isso aí. A gente vai deixar a aula gravada para vocês. E a gente vai disponibilizar ela no YouTube para que vocês possam rever também, se vocês quiserem, tá?